Olha, o Ministério Público do Estado da Bahia integrará a comissão de juristas da Câmara dos Deputados destinada a avaliar e propor estratégias normativas de aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil. Sobre este assunto, eu estou com a promotora de justiça Lívia Santana Vaz, que nos dá mais informações. Ela será a nossa representante. Doutora Lívia, inicialmente o nosso bom dia e parabéns para a senhora por nos representar. Bom dia, bem-vinda à Rádio Sociedade. Muito bom dia a todas as pessoas. É uma honra para mim compor uma comissão tão representativa como essa. Espero cumprir com essa responsabilidade, né? Uma honra, uma alegria, mas também uma grande responsabilidade. O que nós baianos podemos esperar da senhora? Olha só, primeiro eu queria falar rapidamente sobre essa comissão, que é uma comissão de juristas negros e negras. Ela é muito representativa não só por isso, mas também por possuir juristas de todas as regiões do país e de várias áreas de atuação. Então nós temos pesquisadores e pesquisadoras, acadêmicos e acadêmicas, temos juízes, juízas, membros do Ministério Público como eu. Então eu o que tenho a agregar a essa comissão, que é muito representativa e pessoas de referência, né, na temática do combate ao racismo no Brasil, é que, para além da minha pesquisa no campo acadêmico, eu também pesquiso racismo, minha tese de doutorado é sobre direito fundamental à igualdade racial, eu também tenho uma prática de combate ao racismo. Há 5 anos que eu atuo em Salvador, justamente na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Então, unir teoria e prática vai ser muito importante para a revisão legislativa, né, para que nós possamos realmente criar um verdadeiro microsistema antirracista na legislação brasileira, que se adeque aí, inclusive, aos compromissos constitucionais e aos compromissos internacionais do Brasil na temática. Mas, além disso, eu tenho um compromisso muito importante em envolver os movimentos sociais nesse processo. Eu acredito que essa comissão ela é inovadora, ela é pioneira, ela é muito representativa, mas nós precisamos também dialogar, escutar e ter a participação direta dos movimentos sociais negros nessa comissão. Promotora Lívia Vaz, em quanto tempo esse estudo será realizado? Qual é o prazo? Olha, nós ainda não estabelecemos um planejamento. Ontem ocorreu a reunião de instalação, né, inclusive com a presença da presidência da Câmara dos Deputados. Então, foi uma reunião de instalação para que nós pontuássemos as preocupações iniciais, mas ainda teremos, nos próximos dias, esse planejamento que virá do presidente Benedito Gonçalves, que preside, né, o jurista que preside essa comissão. Mas ontem nós chegamos a alguns encaminhamentos no sentido de que, embora a gente tenha o racismo como crime no nosso país, não basta que nós nos centremos na questão criminal. Quando nós combatemos o racismo como crime, nós estamos nos limitando, de algum modo, às condutas interindividuais que acontecem entre as pessoas. E como o racismo no Brasil ele é estrutural e estruturante das relações, nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de políticas públicas, de ações afirmativas, nós precisamos prever na legislação brasileira, que nós não temos previsão ainda, da responsabilidade institucional, ou seja, o racismo institucional. As instituições públicas e privadas precisam ser responsabilizadas, sim, pela reprodução do racismo por meio de suas práticas e estruturas. Então, há toda uma revisão e aprofundamento da legislação brasileira para que nós possamos efetivamente girar essa engrenagem do racismo estrutural ao contrário, né? A mera omissão já faz com que o racismo continue funcionando muito bem. Então, a gente precisa girar essa engrenagem ao contrário com medidas antirracistas. Nós estamos conversando com a promotora de justiça, Lívia Vaz, falando aos amigos ouvintes do Levante a Voz, e o nosso colega de bancada, o Nivaldo Lancaster, tem um questionamento a fazer. Doutora Lívia, bom dia. Essa questão do racismo, a gente observa que é praticada até por pessoas que se dizem intelectuais, que se dizem esclarecidas, não é, que passou por banco de faculdade, enfim. E por que essas pessoas têm tanto conhecimento e, mesmo assim, insistem na prática do racismo? Olha, eu tenho afirmado o seguinte: existe não só essa prática do racismo reiterada, né, que tem a ver com a nossa história brasileira também. O Brasil foi o último país
a declarar abolida a escravidão, né, depois de quase 400 anos, o último país do Ocidente, e a gente viveu no pós-abolição um processo de exclusão do povo negro. Primeiro, um processo de embranquecimento da população, inclusive pela lei, né? A lei tinha um princípio de absorver ao máximo imigrantes europeus, o princípio da subvenção da imigração europeia. Então, imigrantes europeus tiveram acesso à terra, a trabalho, a moradia, quando pessoas negras recém-libertas não tiveram. Então, a gente teve um pós-abolição muito peculiar de exclusão do povo negro e, ao mesmo tempo, de afirmação de uma democracia racial que nunca existiu no país. Então, tudo isso fez com que nós chegássemos até os dias de hoje, reproduzindo esses privilégios da branquitude, sem que as pessoas questionem esse privilégio e assumam, a partir do reconhecimento desse privilégio, justamente a responsabilidade que possuem em mudar essa realidade. Agora, nós temos vivenciado também, Nivaldo, uma espécie de negacionismo. E eu atribuo isso pelo menos 2 fatores ou 2 opções, né? Ou se trata realmente de um negacionismo deliberado, eu diria até desesperado, no sentido de manter esses privilégios, né, historicamente estabelecidos sobre corpos negros e indígenas, a partir da opressão e subjugação desses corpos, ou então são pessoas que não têm o necessário letramento racial para compreender as relações étnico-raciais no nosso país. Aí é preciso realmente estudar história, voltar para recontar nossas histórias e revisitar nossas histórias, porque a gente não pode correr o risco de ficar também numa história única. A nossa história foi contada a partir de uma perspectiva eurocêntrica, brancocêntrica. Então, nós muito pouco conhecemos sobre o protagonismo dos povos indígenas e negros nesse país também na formação do nosso povo. Nós passamos por um processo na academia, o senhor falou aí das faculdades, pessoas que estudam, são letradas, enfim, mas que não se dão conta das questões raciais, porque nós passamos por um processo ainda hoje de racismo epistêmico. A contribuição dos povos indígenas e africanos, né, e africanos em diásporas no Brasil para a produção da ciência mesmo é completamente apagada e invisibilizada. Então, nós temos que fazer um processo de soleamento do nosso pensamento, não nos basearmos somente no norte global, nos Estados Unidos e na Europa. Precisamos revisitar os nossos conhecimentos, né, buscar novas perspectivas epistemológicas, inclusive. Eu não sei se a senhora tem esse estudo, mas qual a região da Bahia que mais pratica racismo? A senhora tem esse levantamento ou não? Olha, infelizmente a gente não tem isso de forma precisa. Por quê? Nós temos um aplicativo chamado Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa, a partir do qual qualquer pessoa com smartphone pode baixar o aplicativo e realizar denúncias. Mas nós percebemos que a maior parte das denúncias registradas no aplicativo são de Salvador. Então, há ainda uma necessidade de disseminar esse aplicativo, essa ferramenta tão importante também pelo interior da Bahia. Por isso que eu não posso dar dados concretos. Mas ontem foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e pelo menos em relação aos dados de intolerância religiosa, a gente pode confirmar por meio do aplicativo que mais de 80% dos casos são casos que atingem religiões de matriz africana. Então, nós podemos sim falar em racismo religioso no nosso país. O próprio Estado brasileiro, por meio do seu aparato policial, de sua ordem jurídica, das suas leis, perseguiu os povos de religião de matriz africana, e um bom exemplo disso é que apenas no ano passado, em setembro, é que nós tivemos a transferência de instrumentos sagrados de religião de matriz africana que estavam expostos no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, Museu do Crime, foram transferidos definitivamente e finalmente para o Museu da República. Então, nenhuma outra religião passou por esse processo de perseguição no nosso país, né? Então, tem a ver com a origem africana, com a origem negra dessas práticas religiosas. Então, realmente, o racismo no Brasil tem várias dimensões e ele é estrutural. Promotora Lívia Vaz, nós queremos lhe agradecer, mas só para finalizar aqui, até diante do que o Nivaldo Lancaster coloca, que tem esse mapa regional, hoje nós temos o aplicativo para denunciar, como a senhora colocou, mas a senhora considera a Bahia, visto que fora da África, né, fora do continente africano, a Bahia é onde tem a maior população de negros, Salvador, que é a nossa capital, idem. Vivemos realmente em um estado racista? Talvez os mais racistas do país, se nós considerarmos que
essa grande representatividade negra na população baiana e, em especial, na população soteropolitana, de modo algum se reflete nos espaços de poder e decisão. Não se reflete nos parlamentos, né, na Câmara Municipal de Salvador, nem na Assembleia Legislativa da Bahia, não se reflete no Poder Executivo Municipal nem estadual, não se reflete também no sistema de justiça, seja Poder Judiciário, seja Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia. As pessoas negras são subrepresentadas em todos esses espaços de poder e decisão que eu mencionei aqui, mesmo com 86% de pessoas negras em Salvador. Muito obrigado, promotora de justiça Lívia Santana Vaz. Sucesso, que a senhora possa nos representar muito bem. E nós acreditamos nisso. Muito obrigada. São 11h22 na Bahia, 11h22. Esta comissão... Olha, o Ministério Público do Estado da Bahia integrará a comissão de juristas da Câmara dos Deputados destinada a avaliar e propor estratégias normativas de aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil. Sobre este assunto, eu estou com a promotora de justiça Lívia Santana Vaz, que nos dá mais informações. Ela será a nossa representante.